Boa tarde, pessoal. Hoje estou responsável por compartilhar com vocês as etapas de preparação do computador para uso no PJE. Então a gente vai dar uma olhada hoje quais são a instalação do certificado digital. Muita coisa aqui, talvez, quem já vivencia o processo eletrônico já sabe, já passou por isso, mas a gente precisa percorrer tudo isso, porque é importante que vocês compartilhem nos seus estados, porque muitos advogados sentem muita dificuldade nessa parte de preparação do ambiente do computador para o uso do processo eletrônico. Então, a gente vai começar onde encontrar essas informações. Quem não quiser anotar nada, não quiser depois pegar a apresentação, não tem problema. A gente vai mostrar também um local onde todas essas informações vão estar disponíveis. Cada tribunal disponibiliza com nos seus próprios termos, mas todos os tribunais disponibilizam em seus sites as informações com relação ao que deve ser instalado. Há uma pequena controvérsia com relação à necessidade de instalar o Flash. Na verdade, o Flash ele não é necessário para o PJE. A questão é, o site dos tribunais exigem o PJE, não exigem o Flash, e não o PJE. Então, quem não tiver o Flash habilitado, não vai conseguir visualizar por completo o site do tribunal. Mas não tem nada a ver com o PJE. Quem tiver o link direto, ou vai poder entrar sem ter o Flash instalado na máquina. Então, eu não vou passar aqui pelo Flash, porque é dispensável. No caso, eu vou usar o endereço do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife. Então, eu coloquei lá pje.trt6. Eu acredito que isso seja padrão para todo o Brasil, esse formato pje.trt, o número do tribunal.jus.br. Não tenho certeza, mas sei que é bastante comum esse endereço. Então, no âmbito da Justiça do Trabalho, existe essa padronização. Então, basta clicar lá, ó, em informações. E aí abre uma tela com todos os links internos, tanto para credenciamento do advogado, consulta a andamento processual e algumas outras funções, as informações necessárias com relação ao Java, navegador de internet, que tem que ser o Firefox, o Chrome está em fase de homologação, tem relatos de pessoas que conseguem navegar perfeitamente usando o Chrome, mas ainda não está homologado, não está validado pelo comitê responsável do CNJ e do CSJT. Sistema operacional pode ser 32 bits ou 64, pode ser o Windows 8. No momento da instalação só, quem pretender usar o Windows 8, os arquivos executáveis devem ser rodados em modo de compatibilidade. Então, para quem não conhecer, basta quando baixar um executável que vai ter que rodar e que é o Windows 8, dá um clique com o botão direito do mouse em cima dele, vai em propriedades, aí vai abrir uma janela lá que tem uma aba compatibilidade. E aí você escolhe em que modo de compatibilidade você vai querer executar aquele aplicativo. Aí você bota lá o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, e ele vai rodar normalmente no Windows 8 sem nenhum problema. A instalação da cadeia de certificado digital. E aqui, ó, as recomendações com relação às etapas que devem ser seguidas. Existe uma divergência na sequência dessa recomendada pelo tribunal. No site da ACOAB também existe o passo a passo do que deve ser instalado. E a ordem não é exatamente a mesma, mas todos os dois caminhos chegam ao funcionamento correto do computador para uso do processo judicial eletrônico PJE. Primeira etapa, eu vou partir aqui agora pela página do Conselho Federal da acoab.com.br. Então, digito lá, autoridade certificadora da OAB, acoab.com.br, e sou direcionado para a página de apresentação. Nessa página, tanto pode ser adquirido o certificado digital, renovado o certificado digital, que não estava presente se a Ana Amélia falou sobre isso, mas é possível fazer uma única renovação do certificado da OAB por meio eletrônico. Não há necessidade de a cada 3 anos, o advogado comparecer à autoridade de registro para fazer essa renovação. Então, ainda dentro do prazo de validade do certificado atual dele, que ele tenha comparecido presencialmente para adquirir, ele pode renovar por meio eletrônico. Então, ele vai acessar um link para fazer a renovação do certificado, vai ter que fazer o pagamento, esperar, e vai poder gravar tudo isso sem precisar comparecer presencialmente a uma autoridade de registro novamente. Mas uma vez renovado por meio eletrônico, a próxima renovação vai ter que ser presencial de novo. Então, só é permitida uma renovação eletrônica de um certificado emitido presencialmente. Não é permitida 2 renovações consecutivas e por meio eletrônico. Então, a gente vai lá em download. Na página de download tem as etapas de preparação do computador para a utilização do certificado digital em geral. Não é só para o PJE, para qualquer certificado, para qualquer processo eletrônico que utilize o certificado digital.
Então, a gente tem as etapas aí nessa página demonstrando para instalação no XP, o Windows Vista, o Windows 7. Mais embaixo a gente tem a orientação para o Windows 8 e tem a orientação para instalação na plataforma macOS. E aí vocês vão ter cada uma dessas... Isso tudo são hiperlinks aqui, óbvio, eu não vou fazer cada um deles. Eu escolhi o primeiro exemplo lá em cima. Eu vou fazer a instalação para o Windows 7, Vista e XP. Então, vamos à primeira etapa. Nós vamos baixar o assistente de instalação de certificado da autoridade certificadora da OAB. Esse procedimento ele já instala tanto a cadeia de certificação, o driver da leitora e o assinador do SafeSign. Então, a gente consegue reunir esse aplicativo da CertSign, já reúne vários programas que teriam que ser executados individualmente. Então, clicou lá, ele baixa o aplicativo, o executável. Quando executa, vai lá, aceita as configurações. Ele não tem a opção de instalar, então a gente admite esse modificar como sendo instalar. Instalar ou modificar. E aí aqui é uma peculiaridade, pessoal. Esse assistente, ele vai instalar tanto permite a instalação tanto do driver para token quanto para leitora e de diversos fabricantes. Então a gente seleciona, não sei qual é o nome do driver que eu preciso, do equipamento de dispositivo físico a ser instalado. O que eu faço? Pega ele na mão e vai comparando aqui pela imagem, porque na medida que a gente vai substituindo aqui a seleção, ele vai mudando a imagem de acordo com o dispositivo selecionado. Então, aqui a leitora de cartão da Cardman, o token da Aladdin, a leitora de cartão da Gemalto, também com a imagem aqui. Então, vai selecionando, não sabe qual é o nome, vai procurando até encontrar o que corresponde. Obviamente, entre os produtos comercializados pela CertSign. Se for um outro produto de outro fabricante, de outro fornecedor, obviamente vai ter que procurar junto a esse fornecedor. Então, é importante isso. Então, vai lá na instalação expressa, aceita as recomendações e aqui a gente vê, quando eu estava instalando nesse computador, o assinador já tinha sido instalado. Então, ele começa a listar e vai processando essas barras de preenchimento aqui. E aí, ó, SafeSign é o assinador do certificado digital, ele não precisa porque já estava instalado. GDBoost CertSign, o token da Gemalto, não precisa ser instalado. Então, ele vê o que precisa e vai instalando de acordo com a seleção que nós fizemos. Quando conclui, você aceita lá o contrato, que se não aceitar ele não permite, ó lá. Aqui está não aceito e o botão avançar não está disponível, seleciona lá, põe avançar. Ele faz a instalação da hierarquia de certificação, depois faz o da drive da leitora e faz todas as etapas necessárias. E no final, reinicia o computador. A princípio, está pronto para utilizar o certificado digital nesse computador. O PJE só roda no Mozilla Firefox. Os tribunais costumam recomendar que essa instalação seja feita da versão número 15 do Firefox. Não é necessário ser da versão 15. A questão é que, após a versão 15, descobriram que o Java, um requisito essencial para rodar o PJE, ele gera uma vulnerabilidade na máquina. Então, hoje, as versões posteriores a 15, elas têm bloqueios automáticos para o Java. Mas basta liberar, pode atualizar a versão por questão de segurança. A Mozilla não libera essas versões por mera vontade. São aperfeiçoamentos que são implementados, inclusive com relação à segurança. Então, é temerário ficar usando uma versão obsoleta. Mas, se tiver problema com o navegador, vai para 15. Mas a recomendação é, instala atual, porque você não vai utilizar ele só no PJE. Você vai usar para navegar em outros sites também, para não deixar a tua máquina vulnerável. É mais recomendado que instale uma versão mais moderna. E a gente vai ver aqui o procedimento de instalação da versão 22, que é atualmente disponível. Então, vai lá no Google, coloca Firefox. Cuidado, não é recomendado pegar links de fornecedores externos, procura pegar do próprio fabricante, do próprio desenvolvedor, e aí eu escolhi lá da mozilla.org, baixei, fui direcionado para a página, cliquei em baixar, ele baixou, está baixando o Firefox, quando acaba de baixar, vou executar, normalmente, extrai, começa a instalação, aceito a instalação padrão, definir o Firefox como navegador padrão, se você desejar. Eu prefiro usar o Google para minha navegação normal, então eu não deixo ele tornar padrão, eu prefiro que não torne padrão. E no final, concluída a instalação do Firefox, ele já automaticamente vai abrir o Firefox se você deixar aquela opção ali selecionada. Tudo esse procedimento que a gente tem que passar, pessoal,
Muitos já conhecem, já sabem fazer isso, mas a gente precisa percorrer essas etapas. Instalar o Java. Como disse, o Java ele é bloqueado em algumas versões do Firefox, mas tem como desbloquear. Então a gente precisa ter 3 requisitos. Ele precisa estar instalado, atualizado e habilitado, porque tem a opção de desabilitar o Java, ele pode estar desatualizado. O problema mais comum, a gente vai ver no final da apresentação, é quando você vê o botãozinho do applet da assinatura, ele fica carregando e não carrega. Então o problema mais comum quando isso acontece é o Java desatualizado. Então, vou lá agora naquela mesma página da ACOAB em download, quando a gente foi, clico em instalar Java, ele me direciona para uma página do próprio desenvolvedor, e aí a gente clica e dá baixa, segue o procedimento de instalação. Vai baixar o aplicativo de instalação, não é o executável ainda de instalação propriamente dito. Aí ele vai baixar primeiro o programa lá, quando a gente for rodar, ele vai dizer que vai começar a baixar o instalador propriamente dito, a gente aceita e ele vai concluir essa etapa de cadastramento nas sugestões. Não tem muita mudança a ser feita durante a instalação do Java. A gente vai ver que mais à frente tem algumas recomendações a serem feitas com relação a aplicativos gratuitos que são disponibilizados, como o PDF Creator. Ele vai sugerir que instalar vários aplicativos associados a ele. E a gente é recomendado recusar isso aí, senão começa a poluir coisa que não tem utilidade. A gente vai ver como faz isso. Então, concluída a instalação do Java, abre o Firefox e vai lá na página do tribunal, aquele mesmo endereço que a gente estava inicialmente quando a gente viu a aba de informações. E aí, logo que você carrega a página, ele já faz automaticamente um teste, tenta abrir o assinador, enquanto você não permitir o Java. Ele vai dizer que o carregando, aí abre a janela, a gente aceita, você tem a opção de aceitar e executar só dessa vez, ou se quiser que essa tela não fique aparecendo, toda vez que você tiver que aparecer um botão de assinador, basta clicar aqui em Show Options, e ele vai permitir que a gente assinale, sempre confiar em conteúdo desse editor aqui. E aí você aceitando, você só vai aparecer essa tela agora, ou se ele mudar o certificado digital do site. E aí, clicou em executar, ele faz uma verificação automática do ambiente, se a versão do Firefox está instalado, se o Java e os plugins necessários estão disponíveis, se as abas pop-ups estão liberadas. Então ele identificou aqui que o navegador estava ok, era o Mozilla Firefox, o Java estava ok, que estava instalado, mas ele não conseguiu abrir uma janela pop-up de teste. O que ele aparece com isso? Aparece essa barra horizontal aqui em cima, laranja, basta para liberar o pop-up. A gente clica lá em opções, tem a opção de desbloquear sempre pop-up desse site, ou liberar individualmente, entre outras opções. Como é uma coisa que a gente vai estar usando o tempo inteiro, é interessante fazer o desbloqueio definitivo desse site. Cada site que você encontrar, porque, por exemplo, na Justiça do Trabalho, quando você conclui o ajuizamento de uma ação, ele já abre a janela de intimação da audiência que foi designada automaticamente. Se o pop-up estiver bloqueado, vai bloquear a abertura dessa janela, que vocês vão ver quando o José Vitor estiver fazendo a apresentação do PJE propriamente dito. Então, você consegue até ver a informação por outro caminho, mas vai ficar mais difícil. Então, libera logo o pop-up, é muito importante isso, para ter acesso a todas as telas que vão ser utilizadas do PJE. Então, cliquei lá em desbloquear pop-up de PJE e voltei lá. Vou ver agora que eu liberei o pop-up se está tudo ok, vou confirmar. Então, eu vou lá, clico em verificação de ambiente, que eu vou forçar a verificação e agora ele diz pop-up habilitado sem problema. Então, o computador agora está pronto para utilizar o PJE. Eu posso fazer o teste aqui do certificado digital também. Então, eu quero ver se meu certificado digital está funcionando. Clico lá em teste. Ele bloqueou aqui o Java, dizendo o Java é inseguro. Você quer bloquear, aí você tem que dizer não bloquear. É só isso. Toda vez que você tentar acessar o Java, ele vai aparecer essa mensagem. Você vai ter que dizer não bloqueia o Java. Então, lembra sempre de não bloquear. Então, não bloqueou. Ele abre o aplicativo de assinatura. Aqui a gente está vendo um aplicativo de assinatura pela carteira do advogado. Quando o aplicativo da assinatura é do token, é um pouco diferente, mas é sempre o nome do usuário e o campo para botar a senha normal. Então, seleciona lá quem é o usuário do certificado, clica em OK, digita a senha PIN e clicou em OK, ele vai, se a senha estiver correta, ele vai
validar a informação e dizer está perfeito, o certificado está apto para ser utilizado. Senão, ele vai aparecer uma mensagem de erro e você vai ter que tentar identificar qual foi o problema ocorrido. E aí, esse procedimento, eu estava sem o meu certificado digital quando eu capturei essa tela, então não vou concluir o procedimento com a validação correta. Vou mostrar a mensagem de erro apenas. Impressora virtual, pessoal. A gente precisa muitas vezes gerar um documento. Tem gente que não sabe gerar um documento direto do computador em formato PDF. Então, acaba tem gente que imprime para poder materializar depois. Isso é muito comum. E às vezes eu confesso que até eu faço quando recebo algum arquivo que não consigo reduzir o tamanho, que dá muito trabalho, quando você já recebe em PDF para reduzir o tamanho. E aí eu prefiro, às vezes é mais rápido, mais prático, você materializar e imprimir de novo do jeito certo. Gerar e escanear já do jeito certo, com a resolução pequena, que a gente vai ver quais são as recomendações. A impressora recomendada é a PDF Creator, mas pode ser qualquer outra. Qt PDF, PDF 995, Free PDF XP. Tem várias impressoras virtuais disponíveis no mercado. Mas eu vou fazer a demonstração aqui com a PDF Creator. Então vai lá no Google, PDF Creator, procura o site do desenvolvedor, que é PDF Forge, não procura baixa aqui, que a probabilidade de um vírus é maior. Então, vai lá no site do fabricante, clica em download, baixa o aplicativo, ele começa a baixar, ele pergunta, deseja baixar? Sim, começou a baixar, que agora eu já estou baixando. Antes eu tinha baixado, quando apareceu aquela mensagem baixa, que eu estava baixando no Google Chrome. Agora, como eu já instalei o Firefox, eu estou baixando pelo Firefox, ele vai fazer o download da informação, depois eu vou executar a impressora, seleciono o idioma, abre o aplicativo e aí a gente vai começar com aquelas peculiaridades que eu falei, para a gente recusar certas sugestões de aplicativos associados ao PDF Creator, que o próprio instalador recomenda. Ele quer forçar você a instalar uma barra de propaganda, alguma coisa justamente por ser um aplicativo gratuito. Então, aceita os termos do contrato, clique em avançar, e aí a gente já vê aqui, ó, já estava instalado na máquina, então ele nem sugeriu, mas é uma das coisas que a gente deve desabilitar, ó, PDF Architect, que é exatamente um leitor de PDF da PDF Forge, que é o fabricante, mas todo mundo está acostumado e é suficiente usar o Adobe Reader, o gratuito mesmo, que atende às necessidades. Então, você está economizando aqui 80 MB já do teu espaço disponível para armazenamento. Avançou lá, ó, ele tenta agora instalar o PSafe Suite. Aí você vem aqui, não quero. Clique em avançar, ele tenta instalar outro. Pirate Storm. Chega lá, não aceito. Clique em avançar. E aí acabou a tentativa dele de te forçar a aceitar alguma coisa. Se você for simplesmente aceitando tudo que normalmente todo mundo vai, não, aceita, e próxima, ele vai instalar um monte de porcaria. Então, clica lá em instalar. Ele vai rodar o aplicativo e concluiu a instalação. Então, cuidado com essa recomendação de sim, avançar, que ele vai... Depois você não vai saber... Como? Bora. Rápido, eu quero chegar no resultado. Depois não sabe o que é que aconteceu. Então, clica lá em concluir. Ele abriu, ele instalou uma impressora. Na verdade, é uma impressora virtual, onde a gente seleciona a nossa impressora XP, HP, Epson, HP, Epson, Lexmark, o que for. Aí a gente vai lá selecionar a impressora normalmente. Então eu fiz um documento de teste apenas para demonstrar isso. Mandei imprimir o documento e aí fui lá. Em vez de selecionar a impressora Epson, eu vou escolher a impressora PDF Creator. E aí clico em OK. Ele abre uma janela. Essa janela já é do PDF Creator. E nessa janela a gente vai ter a opção de renomear o documento, alterar a data de criação, atribuir um autor a ela para aplicar filtros posteriormente, indexar por palavra-chave, mas basicamente a gente não precisa fazer nada disso. Basta renomear o arquivo conforme seja do seu interesse, atribuir o nome àquele arquivo e clicar em salvar. Clicou em salvar, mudei o nome aqui, ó, se você quiser que ele abra o arquivo depois para você visualizar como ficou o arquivo resultante em formato PDF ou não. Então, clicou em salvar lá, ele abre a janela, seleciona onde você quer salvar. Eu costumo criar uma nova pasta para cada peticionamento, para poder ter a certeza de que os documentos vão ser todos corretamente anexados, em vez de estar pegando petição e documento em locais distintos. Então eu prefiro criar uma pasta para o peticionamento.
cria uma pasta. Então, a gente precisa converter tudo em PDF. Então, você tem uma planilha do Excel, você tem uma foto, qualquer arquivo que você tenha que seja passível de conversão em PDF, você pode usar esse procedimento. Então, está no visualizador, manda imprimir e já converte em PDF. PDF Exchange é um arquivo que eu costumo usar para fazer marcações. Aprendi com um amigo, Ricardo do Paraná, que Márcio Duma está aqui, para permitir a gente fazer certas marcações. Se o arquivo for de texto, a gente pode aplicar um realce. Como eu gosto de usar em petição, às vezes, quando eu estou encaminhando em meio físico, um marca-texto para realçar determinados trechos dos documentos. Então, é exatamente o que a gente pode fazer com o PDF Exchange. Independente de ser texto ou imagem, a gente pode botar seta, botar caixa, para destacar o que a gente quer no conteúdo daquele documento. Então, vamos dar uma olhada rápida como baixar o PDF Exchange e depois como utilizá-lo com essas funcionalidades básicas. Então, eu vou lá no Google, coloco PDF Exchange, ele vai para o site do fabricante, que é Tracker Software. Então, vou lá dentro dele, e aí ele tem a opção paga. Mas se a gente for em downloads, tem que tomar cuidado, porque a opção gratuita, ela fica um pouco escondida, ele quer te forçar a comprar. Mas, graças a Deus, a gente vai ver agora, nada mais justo, né? Eles desenvolveram, mas eles disponibilizam uma ferramenta gratuita. Então, a gente vai lá em download, PDF Exchange Editor, e a versão gratuita. Então, download now. Desculpa, é o viewer, tá? É o viewer que a gente vai baixar. Então, aqui estão sem os valores, que é exatamente a versão gratuita. Então, clicou em baixar. Ele abre a nova página e já começou a baixar aqui, ó. Já baixou o aplicativo. Pois não. João, é possível apagar as lâmpadas, por favor? É por causa da visualização, o povo aqui está... Não, é só aquelas do lado. As grandes, que é exatamente por causa da filmagem, eu acho, né? Mas a gente não está querendo aparecer muito, não. Depois do almoço é melhor ninguém não ver a gente. Aí, meu rei. Vamos lá, obrigado. Obrigado. Então, pessoal, vai lá, vai baixar o aplicativo. Ele baixou um zipado. A gente vai executar o PDF Exchange Viewer. E aí escolhe lá o idioma. Não tem o idioma em português, então vai ter que ficar em inglês mesmo. Clique em Next, aceita. Cuidado que ele também vai tentar instalar programas que não são necessários. Então aqui, por exemplo,